Aí tem muito pregador que fica totalmente inseguro e não consegue deixar Deus usar naquilo que Deus chamou, naquilo que Deus planejou para ele, porque ele pensa na opinião dos outros, porque ele se envergonha. E às vezes Deus nos quer usar na simplicidade, né? Mesmo que seja na área do ensino da igreja, use de simplicidade no jeito de organizar as aulas, de dar o estudo, sei lá. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lennon. E eu, Alexandra Trintin. E seja muito bem-vindo a mais um podcast, dessa segunda temporada, onde que a gente está falando sobre a Reforma Protestante. E no último podcast a gente falou sobre uma grande ferramenta que foi usada, que foi a comunicação. E hoje a gente vai falar sobre a inovação, que foi também uma grande sacada que tiveram naquela época, que também teve grande importância. E hoje a primeira pergunta que eu já quero começar fazendo é: por que é tão difícil a gente inovar? Pois é, por que a gente tem dificuldade de resistência, né? Se a gente for parar para pensar, tudo que é diferente assusta, né? A gente costuma ter medo do desconhecido, fica inseguro, por quê? Porque é uma coisa que a gente nunca fez, que a gente nunca tentou, ou porque não tem ninguém fazendo, né? Sim. Então, por exemplo, quando a gente pensa em inovar no aspecto da pregação, isso causa um certo desconforto, por quê? Todo mundo está fazendo de um jeito, aí tu pensa em fazer diferente, sabe? Isso te dá uma insegurança, porque tu não sabe o resultado que tu vai ter, né? E se tá todo mundo fazendo de um jeito, existe uma tradição, concorda comigo? Correto. Então, assim, por trás da falta de inovação, sempre vai ter duas coisas: ou uma opinião muito forte a respeito do assunto, ou uma tradição muito forte, muito enraizada. Então pode ser que para algumas coisas eu não consiga inovar na pregação porque existe uma opinião minha formada, existem algumas crenças minhas em relação ao jeito, como que tem que ser a pregação, como que tem que ser o pregador, como que eu tenho que falar, que postura, tom de voz, vocabulário, por ser uma visão minha de mundo ou por ser uma tradição. Bom, eu pertenço a um grupo que todo mundo prega daquele jeito, por que eu vou pregar diferente? Sim, às vezes uma crença correta, às vezes uma crença errada que torna uma crença limitante, né? Exatamente, e vamos combinar uma coisa: todo mundo que inova é a pessoa que vai para a vitrine. Porque ela quebra alguns protocolos, né? Alguns paradigmas ali de trás do pessoal. Tá todo mundo fazendo assim, só ela tá fazendo. Se acha. Acha que é melhor que os outros. Olha ali, não pregou nada com nada, falou e eu não entendi. Ou então, falou uma coisa que eu já sabia, mas, poxa, a pessoa está tentando ter uma abordagem diferente, de acordo com o chamado dela, de acordo com a mensagem que Deus deu para ela. Sim. Só que inovar, às vezes, é complicado, sabe? O primeiro inimigo que tu tem que vencer é a tradição. Tu mesmo, às vezes, o medo, né? O teu medo e a tradição da igreja. Sim. Né? Essa opinião que a igreja tem a respeito de alguma coisa, né? E assim, é uma coisa desconfortável, mas no começo. Por quê? Quando tu muda a forma de fazer alguma coisa, tu muda, muitas vezes, consideravelmente os resultados. Tá? Então, se eu fizer sempre a mesma coisa, pregar sempre do mesmo jeito, pode ser que eu vou ter sempre o mesmo resultado. Quando eu mudo a forma de pregar, eu passo a ter resultados diferentes. Então, eu preciso ir experimentando. Bons ou ruins, né? Bons ou ruins, Então, por exemplo, tem pregadores que estão ali pregando, se esforçam, faz, e ainda não tem o resultado que gostaria. Então, o que pode estar errado? Ele aí tem que partir para uma análise, para uma observação. E talvez mudar alguma forma de falar, algum jeito de se expressar, o jeito de construir a pregação, de repente é o jeito da introdução da pregação. É muitos tópicos no desenvolvimento, o que está errado? Aí a gente inova, a gente passa para um método diferente. E inovação é justamente isso, é um método fora do padrão tradicional. Então, quando eu prego de forma inovada, eu estou pregando fora do padrão tradicional. E esse padrão tradicional ele vai variar de igreja para igreja, né? Conforme a linha de igreja que a gente está, ele vai mudar. E tudo que é novo, tu
tu assume, vamos dizer assim, um risco, né? De dar certo ou não, né? Então já tem que estar preparado, tá bem ciente do que tá fazendo, né? Não digo nem ciente do que tá fazendo assim, mas ciente do risco que corre, né? Em fazer aquilo que tá fazendo. É aquele ditado popular, tem que dar cara para bater. Sim. Né? Tu vai dar cara para bater, tu vai romper com uma tradição, vamos dizer assim, inovando, né? E tu vai ser exposto a críticas, sejam positivas, sejam negativas. Né? Conforme o nicho de pregação que tu vai escolher para pregar, ou que Deus vai te chamar para pregar, né? A gente tem uma inclinação natural para esse ou para aquele, tu vai sofrer críticas. Só prega sobre isso, só fala disso, só fala sobre o amor de Deus, só fala sobre a justiça de Deus, só fala sobre oração. Puxa, a pessoa tem uma mensagem que ela está incumbida de entregar, né? A mensagem que Deus deu para ela, ela vai entregar. Agora, se ela vai ficar sempre pregando a mesma coisa, é a mensagem dela. É o público, é o tema específico que Deus quer que ela pregue. Tu entende? Então, tem que entender o seguinte: eu vou inovar, eu vou romper com a tradição. Eu vou romper com as opiniões alheias. Eu vou romper com a minha opinião mesmo a respeito de pregação. Né? Eu acho que pregar é fazer tal coisa e a igreja reagir dessa forma. Bom, daqui a pouco para mim não é isso. Daqui a pouco o que Deus tem para mim é diferente do que eu acho que vou fazer. Então eu já tenho que romper com essa opinião. Sair rompendo com a minha opinião, com a opinião dos outros e com a tradição. Aí beleza, conseguir vencer essa primeira barreira do que os outros vão achar ou do que eu mesma acho, do que Deus me chamou, né? Deus me chamou, eu quero ser uma pregadora avivalista, uma pregadora de ensino, não, eu quero ser um pregador evangelista. Primeiro descobre qual que é o nicho, né? Qual que é a área que Deus quer te usar, com base nisso vai. Quebra então primeiro rompe com essa barreira de que você tem uma mensagem para entregar, sendo que às vezes tem outra. Então, primeiro define qual que é a tua pregação. É tal. Aí, então, agora vou quebrar a tradição. E aí é a parte... E às vezes a inovação não é nem uma inovação, vamos dizer assim, nova para as pessoas, mas é uma inovação nova para ti. Por exemplo, eu sempre preguei nesse estilo. Agora, eu pregar no outro estilo que já existe, e muitas pessoas pregam dessa forma, para mim é uma inovação. Isso? Exato, bem colocado. Inovar não necessariamente é criar algo novo, ter algo muito diferente. É romper com alguma tradição. Seja a minha ou da igreja que eu estou. Por exemplo, que nem a leitura da Bíblia no início da pregação, né? Eu lembro que na igreja que a gente ia, era uma tradição ler antes, né? E às vezes, tipo, é um bom jeito de começar, né? Talvez a pregação. Mas eu não gostava daquela parte. Para mim, hoje, não começar a pregação lendo a Bíblia, apesar de a gente ler depois, né? Em outro momento, para mim foi tipo assim, uma barreira eu quebrar isso, porque eu já vinha daquilo ali, entendeu? Tinha aquela cultura. Já tinha cultura. Preciso ler a palavra antes de pregar. Bom, tu pode introduzir o assunto e ler o versículo. Para quem tá ouvindo vai fazer mais sentido, né? Sim, ou nem precisa ler, né? Mas, claro que a pregação tem que estar baseada ali. Baseada na né? Bíblia. Sim, mas o fato de ler não é o mais importante, né? São rituais. Sim, é mais um ritual do ritual. Que importante. O culto tem muitos rituais, né? Ele tem rituais que a gente faz. Nós temos os nossos, né? Que nem eu falei. O pregador, para ele ter uma pregação inovada, ele precisa primeiro quebrar a opinião. Depois ele quebra a tradição. Aí então ele vai e avança naquilo que Deus tem chamado ele. E isso a gente vê, por exemplo, como a gente está aqui na série Reforma, né? A pregação na Reforma Protestante, a gente vê no Lutero esse rompimento. Quando ele descobre o que Deus queria fazer com ele, o que mensagem era que era para ser pregada, para quem que ele iria se dirigir, ele consegue construir então uma inovação, ele constrói uma pregação mais inovada, bem diferente. E diga-se de passagem que escandalizava a época. Tá? Porque assim, a gente às vezes acha que isso não aconteceu com os antigos. Ele aconteceu. Na época de Lutero, como que eram as pregações? Elas eram em latim. Nós temos falado muito nisso, que é uma coisa que para nós hoje seria absurda, mas naquela época era normal. A pessoa ia até a igreja, ela ficava totalmente inerte ao culto.
Era passiva durante a adoração, na hora da pregação ela não tinha expressão nenhuma, porque ela não entendia o que era pregado, era pregado numa língua clássica que o povo não entendia. Então, sabe? Por que era pregado assim? Porque era a língua que eles consideravam sagrada, e a Bíblia, Deus o livre, ser traduzida ou pregada numa língua que não fosse o latim. Aí Lutero ele faz o seguinte: não, vamos pregar na língua vernácula, na língua materna das pessoas. Então ele começa a pregar na própria língua. Quem olha Lutero fazer isso diz que ele estava mundanizando, que era secular, que era profano, onde se viu pregar em alemão. A Bíblia é um livro sagrado, o latim é a linguagem, é a língua que representa esse sagrado da Bíblia. Tanto que eles sacralizaram a linguagem, né? A língua latina. Então, assim, era um escândalo. Tá? Era como a gente pegar e trazer exemplos de alguma notícia de jornal, ou trazer alguma historinha, alguma narrativa, ou trazer, sei lá, um título diferente para uma pregação. Eles iam dizer o quê? Mundano, profano. Só que Lutero, ele fez isso, né? Ele rompeu com essa tradição, tá? Ele rompe com essa tradição. E quando ele rompe com essa tradição, ele passa tem duas coisas muito bonitas na ação de Lutero em relação a isso. Ele cria um alinhamento, que nem a gente falou no último, né? Sobre o que era o pregador, o ouvinte e a mensagem. Ele cria esse alinhamento, mas para ele criar esse alinhamento, primeiro ele precisa partir de um ponto de pesquisa. E olha só o que ele diz e orienta os pregadores reformadores a fazer. É preciso consultar a mãe em sua casa, as crianças nas ruas, o homem comum na feira e considerar seu dizer para saber como falam, a fim de traduzir a partir daí. Então, eles compreendem e observam que falamos alemão como eles. Ele tem duas coisas aqui em termos de comunicação que ele inova e ele traz essa diferenciação para a prática da pregação. Uma delas, identifica o público-alvo. Mães, falem com as mães, com as crianças, com os homens simples. Então ele não estava se reportando apenas a um público adulto. Concorda comigo? Sim. Tinha crianças, né? Então ele queria saber como a criança falava, como a mãe, como o pai. Aí você vê também uma diferença de gênero. Ele não se reportou só ao gênero masculino. Ele se preocupa agora com as mães donas de casa. É diferenciação. Exatamente. Ele diferenciou, ele visualizou essas pessoas na sua individualidade. E a mulher, nessa época, ela dificilmente era alfabetizada. Aquela porcentagem lá do povo alemão, que segundo os historiadores se estima entre 3% a 4% da população, incluía muito pouco mulheres. Tá? Alguns países da Europa a mulher sabia ler. Então ele inclui, ele puxa esse gênero, essa mulher para dentro do momento da pregação. Olha a revolução disso. Entende? Ele considera a mulher e ele traz. Então ele diz assim: escutem as mães donas de casa, as que estão no lar, na sua casa. Então ele está falando daquelas que são donas de casa, mulheres que estão lá no cuidado da sua casa. Vejam como é que elas falam, como que a criança fala, o homem simples da feira. Como que ele conversa, qual que é o alemão deles. Qual a dor dele? Né? Isso na linguagem, tá? A gente chama de língua padrão e língua coloquial. Então, Lutero ele não queria só saber qual que era o alemão que eles falavam, ou falar alemão. Ele queria saber qual alemão eles falavam. Porque, por exemplo, eu posso dizer, eu falo língua portuguesa, mas qual língua portuguesa? A língua padrão ou a língua coloquial? Em miúdo seria o seguinte: a padrão é quando eu falo de forma formal. Vamos dizer assim, aquele português culto. Quando eu falo coloquial, eu falo um português informal, mais a nível... Gírias. Pode incluir gírias, falo entre família e tal. Então, tu usa um formal quando tu tá entre autoridades e tu usa um informal quando tá entre família, por exemplo. Trazendo isso para o português, seria mais ou menos assim. Eu dizer, por exemplo, nós fomos, português padrão. Aí eu digo no informal, a gente foi.
É a mesma coisa, né? Sim. Só que são linguagens diferentes. Lutero queria identificar qual que era o alemão desse povo. Como que eles falavam de forma coloquial. Olha isso, gente. Falar de forma coloquial. Nós estamos falando de eruditos da teologia, homens top no conhecimento, versado em línguas e letras, querendo saber qual era o alemão coloquial. Sim. A linguagem do povo, né? Já estava saindo da língua, vamos dizer assim, que eles consideravam santa. É isso? Santa, exatamente. Não sei se dá para falar dessa forma, mas a língua que eles consideravam santa, e ele está vindo para a linguagem a mais simples que poderia ter. A mais simples que poderia ter. Então não era só trocar a linguagem, agora vamos falar de uma linguagem formal aqui, bonita e tal. Não, é aí que tá, era um cara que estava totalmente focado no público. No público dele. Né? Ele queria atingir aquele público, né? De certa forma ele foi eficiente nisso, né? E o que me chama a atenção é que ele orienta, então, que eles façam essa pesquisa. Né? E isso é muito interessante porque por que a gente tem que observar o público-alvo? Porque a comunicação ela é eficiente quando eu sei como o outro vai entender o que eu estou falando. Eu tenho como imaginar como ele vai compreender. Então eu falo. Ele queria descobrir o alemão dele, se era coloquial padrão, né? E tem muita diferença. Se pegar na língua portuguesa, nós fomos, filo porque quilo. Eu me lembro quando eu dava aula sobre isso, os alunos adoravam. O que é isso, Sora? Filo porque quilo seria a linguagem padrão da frase. Eu fiz porque quis. Eu fiz porque quis. Mas o correto seria filo porque quilo. Né? O correto seria liga-me. Mas ninguém diz, liga-me. Não, me liga, tá? Né? A gente bota lá o pronome na frente. Então, assim, a gente usa muito coloquial. E de região para região ainda. E aí muda muito mais, né? Sim. Então, assim, Lutero estava preocupado com isso. Vamos saber qual que é o alemão desse povo. Fala com a mãe, fala com o pai, fala com a criança. Aí tu também vê ele incluindo a criança no discurso. São públicos diferentes? São. Até isso é tema para uma outra série de podcast, né? Quais são os meus públicos? Como eles pensam? Quais os exemplos usar para uma mulher, para uma criança, para um adulto? Lutero fez isso, gente. A reforma protestante. A gente fala tanto da reforma protestante, então a gente tem que olhar como que eles fizeram. Tu entende? Como é importante? Não estamos falando aqui um modelo de pregação. Por exemplo, no nosso curso, a gente não fala um modelo de pregação que é baseado em achismo. A gente faz uma análise histórica e teológica. A gente percebe, olha, era feito desse jeito, né? Não é uma coisa que a gente está trazendo de novo, né? A gente não está inventando a roda. A reforma fez isso. Lutero fez isso, né? E o que Lutero fez? Olha o público. Descobre como é a linguagem do público. E vamos combinar, quando a gente vê alguém falar um português bonito, correto, a gente admira, né? Bonito. Eu acho bonito. Aquelas terminações das palavras, né? Fomos, viemos, cantamos, pregamos. No final eu acho bonito, eu acho chique. Só que eu não consigo ser chique nessa área, entende? Por quê? Talvez pelo público que eu conviva, né? Minha família, meus amigos são todos pessoas simples, né? E eu não me sinto à vontade. Eu me lembro que uma vez eu tinha ido para voltar da faculdade e tinha aprendido lá os verbos e tal. Eu cheguei e falei com o meu irmão do meio, o Didi. Eu disse, Didi, tu fizeste o que a mana pediu? Eu querendo falar certo, né? Eu fiz isto. Aí eu digo, não vou falar mais, né? Tipo, olha só, eu aprendi lá o verbo, eu queria falar com meu irmão em casa daquele jeito. Eu fiz isto. Ali eu entendi o recado, né? Tipo, não veio falar assim comigo, né? Por quê? Porque conforme o ambiente é a fala, né? Aí tu pensa assim, o pregador às vezes ele fala tudo bonito, e eu acho bonito. Não tô dizendo que não é bonito, tá? É bonito, eu acho bonito. Mas para quem tá ouvindo às vezes, o a gente tem mais
causa mais aproximação. Não gera diferenciação. Não gera diferenciação, ótimo. Aí é uma estratégia de tu te aproximar, né? A gente, quando estuda lá, por exemplo, o ethos do Aristóteles, ele fala sobre essa ética do orador, como que ele se apresenta e quanto ele se aproxima do público, né? Sim. Então, por exemplo, a gente foi... Essa é das minhas. Só que, academicamente... culturalmente é mais bonito dizer nós fomos, né? Eu acho que domino a língua. A questão da linguagem, se tu parar para pensar algo mais, né? Ela serve mais para não te distanciar do que para te aproximar. Porque tipo assim, a linguagem, vamos dizer assim, é algo imperceptível na pregação, né? Ou até na comunicação. Porque imagina que nem na música. Tá? Se os músicos lá tocam tudo certinho, o pessoal escuta, é uma música, boa música, tá? Enfim, claro que para ter uma boa música precisa de outros fatores, né? Mas enfim, tu percebe que aquela música tá certa. Agora, se alguém erra uma nota, as pessoas percebem. Percebe. Entendeu? Elas não sabem te dizer se tá que certo. Mas sabe que alguma coisa tá errada. Mas ela sabe dizer o que tá errado, entendeu? Então eu acho que a linguagem é isso. A linguagem, quando tu coloca algo, não tô falando de certo ou errado agora, mas uma coisa que não é comum para ela, aquilo ali ela percebe. Aquilo que tu fala no padrão dela, ela passa despercebido. Entendeu? Mas quando tu fala algo diferente, certo ou errado, às vezes tu tá falando certo, mas para ela tá diferente, ela acaba percebendo aquilo ali. Então, ou seja, a linguagem naquele momento, ela tá sendo o erro da nota lá da música, que tá chamando a atenção. Só que a ideia não é chamar a atenção pra linguagem, a ideia é chamar a atenção pro conteúdo. Pro conteúdo. Então, por isso que eu digo, talvez a linguagem, ela pode te afastar das pessoas em vez de aproximar, entendeu? E também tem uma questão que quando o pregador, ele tá falando pra igreja dele... E o pessoal conversa com ele na cantina da igreja, pelo WhatsApp, sei lá onde, e acha que são pessoas diferentes. Tipo assim, tá, mas eu converso com ele ou com ela, ele fala de um jeito. Ali, quando vai pregar, não parece a mesma pessoa. Então, aí já cria um embate de barreira, porque tu fica assim, fulano não fala assim. Sim. A fulana não fala assim. Então, isso é uma coisa interessante, porque o pregador não pode perder essa característica, né? É bom ele levar ele junto para a pregação. Se tem uma coisa que eu faço é falar naturalmente com o meu público. Porque eu sou zero esquerda para falar. Não é tão ruim assim. As palavras eu erro, plural, ainda mais quando tô nervoso. O plural... Não, mas às vezes até eu engulo algum S no final. Às vezes nem é tanto por não saber. Pressa em terminar a frase. O teu pensamento, ele tá indo... né? E a boca né? Não acompanha. A cabeça foi longe e a boca tá lá mexendo ainda. Sim. E aí tu engole algumas sílabas, o final de algumas palavras, né? Isso palavras. É comum. Que nem na escrita. Começa a escrever. Quando tu tem um pensamento muito acelerado, tu começa a escrever, né? Tu quer que a mão acompanhe o cérebro. E isso é difícil, né? A acompanhar. Quando a gente, por exemplo, corrigia a resposta de aluno, eu tinha que ter isso em mente. Talvez faltou engolir alguma coisa aqui, porque a mente é mais rápida do que a mão. E a mente é sempre mais rápida do que a boca. Então, tipo, a boca tá ainda falando e o pregador já tá com a cabeça lá adiante. Então, ele engole, né? Às vezes é normal também isso acontecer. Mas em questão da fala, o que é interessante a gente pensar? Que às vezes usar certas expressões coloquiais causa maior conforto para a igreja. Tá? Então, por exemplo, já vi pregador porque o preâmbulo desta pregação. Nem sei o que é isso. Preâmbulo, né? É introdução. Cara, diz a introdução, né? A minha introdução hoje, ou o meu começo, sei lá, nem precisa dizer introdução, né? Precisa dizer agora eu vou fazer uma introdução. Não, ninguém precisa dizer eu vou fazer uma introdução. E tem gente, o preâmbulo desta pregação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, aprende ali algumas palavras, talvez por leitura, ou aprendeu só meia dúzia também, não sei, né? E aí usa. Sim. E às vezes não é nem palavras difíceis, vamos dizer assim, do português correto, né?
mas às vezes palavras simples, mas não para aquele público. Por exemplo, o caso do deserto. Se tu fala deserto na igreja, né, todos os cristãos, pessoas da igreja, entendem que o deserto é um momento de prova, um momento de luta, né, que a vitória vem depois, né? Enfim, agora uma pessoa que não é cristã, quando fala deserto, ela pensa um morro de areia, né, um lugar quente. Então, tu entender o teu público, né, é isso, tu se concentrar nisso. O que eu falo que eu vou... Qual são as palavras que eu uso? Qual é o linguajar que eu uso? Então, é essa a questão, né? Porque daqui a pouco eu começo a disparar jargão dentro da pregação e tem gente ali que não sabe nem o que eu tô dizendo. Exatamente. Né? Só que eu acho que o ponto principal disso é a empatia, né? Tu te preocupar. Porque assim, se tu se preocupa com o que o teu público vai ouvir, se ele vai entender, é 50% do trabalho. Né? 50% do trabalho. Isso que tu falou é bem interessante, porque se tu conhece o público, tu já tá com meio caminho andado, né? Lembra o que eu falei lá no início? Que para eu inovar, eu preciso quebrar algumas opiniões minhas, né? Tirar e quebrar a tradição, né? Sim. Conhece o público e tem interesse em falar a linguagem do público, né? Não basta conhecer. Não basta conhecer, exatamente. Mas veja só, eu preciso romper comigo, muitas vezes, né? Para falar com o público. Olha o que Lutero diz também, aqui eu anotei do livro do historiador, ele diz o seguinte: não me envergonho de pregar e escrever em língua popular para os leigos. Como é que é? Não me envergonho de pregar e escrever em língua popular para os leigos. O que ele estava dizendo? Que ele não tinha vergonha de escrever de forma popular. Então quer dizer que isso causava constrangimento, causava vergonha. Porque, poxa, ele era doutor em teologia, o que encabeçou a reforma protestante, ele escrevia e falava em linguagem popular para leigos. Ele rebaixava o nível dele. Tipo, ele era um homem acadêmico, dava aula em faculdade. E aí, de repente, ele passa a falar com pessoas com pouca escolaridade e que não conheciam nada sobre Bíblia. Porque quando ele diz leigos, não conheciam nada sobre Bíblia. Entende? Sim. E aí eu pergunto o seguinte: nós pregadores, independente do grau de escolaridade, do quanto a gente se preparou para pregar, para estudar teologia, sei lá o quê, né? Tudo que a gente fez na vida para aprender, a gente consegue se desprender do nosso currículo para falar com leigos? Sim. Lutero disse: eu não me envergonho. Quer dizer, olha, abro mão de mim, deixa que falem. Sim. Deixa que digam que eu não sei, que eu sou despreparado, que eu não tenho habilidade, que eu não tenho competência, que a minha pregação é simples, ou a minha pregação é muito fraca, deixa falar, eu sei com quem eu estou me comunicando. Porque, veja só, não estou dizendo que toda pregação tem que ser simples. Porque se a tua comunicação é voltada para um público de líderes religiosos, ou formação de pregador, sei lá o quê, tu vai ter uma pregação para esse nível de público, né? É a cena enunciativa que a gente chama, tá? Tu vai pregar para esse público específico. Agora, pregando na igreja, de forma que a gente conhece, tu tem todos os públicos ali: mulher, homem, criança, tem adolescente, tem idoso, tem pessoas com escolaridade baixa, alta, média, tem de tudo. E aí, eu não posso só me reportar ao público que tem escolaridade a mesma que eu. Eu preciso saber que tem aquela irmãzinha que não sabe ler nem escrever dentro da igreja. E ela é importante para Deus, ela foi no culto. E a gente não sabe o que ela deixou em casa, quais barreiras ela passou para poder vir até o culto. Para ouvir palavras difíceis. Para ouvir uma palavra difícil de alguém que não consegue se desapegar. Ai, meu currículo, não posso largar meu currículo porque sou graduado ou formado ou pós-graduado, meu anel de não sei o quê. Não, sim. Pelo amor de Deus, olha Jesus. Vamos esquecer um pouquinho Lutero. Jesus pregava de um jeito simples. Sim. Tá? Então, assim, estamos dispostos a abrir mão, a não nos envergonhar. As iras, daí que vão dizer na internet que tu fala de forma fraca.
tu prega superficialmente. Daí ninguém tá dando aula de teologia na internet. A não ser que seja lá, canal de teologia, pregador, não sei o quê. Tem alguém dando aula de teologia na internet? Não, eu quero pregar na internet. E para quem que eu tô pregando? Não sei, por isso eu tenho que... Entende? Aí tem muito pregador que fica totalmente inseguro e não consegue deixar Deus usar naquilo que Deus chamou, naquilo que Deus planejou para ele, porque ele pensa na opinião dos outros, porque ele se envergonha. E às vezes Deus nos quer usar na simplicidade, né? Mesmo que seja na área do ensino da igreja, use de simplicidade no jeito de organizar as aulas, de dar o estudo, sei lá. Então, assim, Lutero, ele fez isso. Olha o que o outro grande reformador falou, e eu trouxe aqui propositalmente para não parecer que eu parafraseei ou que eu interpretei assim, tá? Olha o que Calvino disse. Tenho o hábito de escrever com mais cuidado para aqueles que compreendem latim. No entanto, fiquei atento não somente para exprimir fielmente o que pensava, para explicar tudo isso claramente e sem dissimulação. Exponho e confirmo mais solidamente a mesma doutrina, exprimindo-me de outra maneira, e se não estou enganado, mais claramente. O que ele disse aqui? Quando eu falo com teólogos, com pessoas que compreendem o latim, eu escrevo e falo com mais cuidado. Quer dizer, eu falo com essa língua que eles entendem. Mas quando eu vou me exprimir, me reportar a um outro público, eu faço isso de uma forma mais simples. O conteúdo é o mesmo, a mesma doutrina, exprimindo-me de outra maneira. E se eu não estou enganada, ele disse, eu falo de forma mais clara. Em outras palavras, né? Eu falo de forma mais clara. Então, assim, pregador... tem um vasto conhecimento, observa quem que está ouvindo. São pessoas pares, iguais, são teólogos, né? São pessoas que conhecem o teu universo, tranquilo, vai em frente, fala latim com eles. Né? Agora, se eu estou numa igreja pregando, parte do princípio que tem uma mistura ali. Sim. E precisa conhecer essa mistura. Né? E precisa conhecer essa mistura. Essa semana eu estava ajudando uma irmã na formação de uma pregação dela, que ela sempre manda. E a pregação estava excelente, mas faltou o contextualização ali, que é quando a gente, antes de entrar nos tópicos, a gente conta em linhas gerais a história, né? Eu vou falar em linhas gerais o que é aquilo. E ela não colocou, porque parte do princípio, isso é automático nosso, de que todo mundo conhece aquela história, porque é uma história conhecida. Só que aí até eu comentei, eu disse, olha, só faltou isso daqui. Por quê? Porque nem todos talvez conheçam a história. Essa história. Entende? Então, essa sujeição a gente tem que ter. Sim. Talvez nem todos saibam o que eu sei. Exatamente, por isso que eu digo, quando tu tem a intenção de falar de uma forma que o público entende, né? Tu consegue, assim, querer se colocar no lugar do público, que nem... pra ela não era simples contar a história, entende? Muito mais simples do que montar tudo aquilo que ela montou. Só tinha que ter aquele despertar, entendeu? Então, é isso que a gente precisa, né? Respeitar o público, se colocar no lugar do público. Né? Olha que interessante esse exemplo, né? Porque assim, ela montou uma pregação impecável, ela teve várias assim, ideias em relação à vida de Esther. Ela trouxe tópicos muito importantes, com uma aplicação assim, muito, muito bem feita para a vida cotidiana das mulheres que estariam ouvindo. Teve todo um preparo, oração, jejum, leu e manda para mim, volta para ela e manda para mim. E aí, um detalhe. O detalhe é aquele, será que todo mundo sabe o que eu vou dizer? Esse faz a diferença. Pode comprometer a pregação, né? Totalmente. Para algumas pessoas, talvez. Para algumas não, mas para outras pessoas que não conhecem a história, sim, né? E muito pregador tá ali, né? Fazendo a pregação dele, pá. E aí não contextualiza a história. A história de Esther, conta o que houve. Por que ela chegou lá no palácio? Concurso, não sei o quê. Linhas gerais, né? Davi, como é que ele foi parar lá no campo do Golias? Dá uma contextualizada rápida. Mas todo mundo sabe, né? Não, talvez nem todo mundo saiba. Não precisa dar detalhes, fala ela de forma geral. Lutero tinha esse trabalho.
ele não se envergonhava de dizer o óbvio, porque era o óbvio que tinha que dizer. Gente, isso é uma coisa tão profunda, que quando o pregador entender que ele precisa dizer o óbvio, ele vai estar amando a igreja, ele vai estar se preocupando com a igreja, ele vai estar nivelando todos, porque não é o mais e o menos, é todos. Vou partir do princípio que todos precisam ouvir. E aí tu contextualiza, tu fala de um jeito que eles entendem. Quando tu bota em mente assim, eu tô falando sobre Deus a pessoas, tu pensa assim, mas como que essa pessoa vai entender? Como que ela vai processar o que eu tô dizendo? E aí tu passa a ficar no lugar dela. E quando tu fica no lugar dela, tu bate até mesmo menos na igreja. Porque tem pregador que gosta de bater na igreja. Porque não é ele que tá com o lombo lá, né? Mas quando ele se coloca no lugar do outro, até ele fica mais amorosinho no pregar. Tu entende? Ele passa a entender que talvez tem uma pessoa ali que tá precisando ouvir aquilo. Eu particularmente, quando eu vou pregar, eu penso o seguinte: Deus, o que as pessoas precisam ouvir? Não o que eu acho que tem que falar, o que elas precisam. É muito diferente o que eu acho do que elas precisam. E quem sabe o que a igreja precisa é o Espírito Santo. Então, claro, eu tenho o meu olhar de observação, vejo o público, mas o Espírito Santo, ele sabe o interior. Então, tu tem que estar ali essa disposição, né? Mas para eu conseguir estar disponível, em primeiro lugar, eu preciso abrir mão da minha opinião. E se tiver que passar vergonha, passa vergonha. Se tiver que te chamarem de simplório, pregador superficial, deixa chamar, mas tu tá alcançando. Tu tá chegando no objetivo da pregação, né? Agora tu tem que saber quais são os teus objetivos com a pregação, né? Se não é atingir o público, se não é falar de Deus pro público de uma forma com que eles entendam, aí acho que é isso que tem que ser revisto, né? É os objetivos da pregação. Mas pelo que eu vi aqui na nossa conversa, a gente tá falando claramente sobre empatia, né? Tu se colocar no lugar todo, né? no lugar do ouvinte, né? Da pregação. Então, o que te tira essa empatia? No caso, o medo de inovar. O medo de inovar. Que é o assunto foco aí desse podcast. A questão do orgulho. O orgulho, né? Muito forte. Tipo, o que as outras pessoas vão pensar sobre mim. E a questão é de não entender que tem que ter empatia, né? Porque, sou de repente uma pessoa simples, não me importo com orgulho, né? Não tenho medo de inovar, só que eu não sei que tem que fazer isso, entendeu? Pelo que os 3 pontos que eu vi aqui que a gente tá falando no podcast, pode ter mais também, né? Mas esse do orgulho é muito interessante, porque tem um outro lado do orgulho também, que é eu ter pouca escolaridade e me sentir insegura para pregar, porque eu sei que tem os irmãos tal, fulano de tal, fulana de tal, que tem estudo na igreja. Sim. Isso é bem impactante também. Tá, porque o orgulho assim, tem os dois lados. Tem os dois lados. E uma vez eu vi o pastor João Fonseca, ele disse, e eu nunca mais esqueci aquela lição, ele disse assim, que a pessoa humilde, ela não tem medo de errar. Ela não vai chegar no púlpito e vai dizer assim, vocês me perdoem se eu errar a música, se eu não sei o quê, né, eu sou ninguém. Não, ele disse, isso não é humildade. Tu tá preparando a igreja para não esperar nada de ti. Porque se tu errar, eles não vão, né? E ele disse assim que a humildade é tu não ter medo de desagradar. É tu ir lá e entregar teu melhor. E às vezes tem irmãos que têm pouca escolaridade, às vezes tem dificuldade em falar o português, né? Meu português não é o bom e tal. Mas o cara tá indo lá pregar e tá acessando pessoas ali que às vezes o teólogo não consegue. Tá atingindo os objetivos da pregação. Porque assim, não desprezando um nem outro, mas entender que tem espaço no corpo para todos, né? É muito bom estudar teologia, claro, mas nem todos tiveram essa condição de fazer. Ou a oportunidade, né? Aí tu pega lá os irmãos que têm pouca escolaridade, que às vezes se sente inferior e fica inseguro, e aí segue o tradicional, tenta pregar às vezes que nem os teólogos pregam, porque é a tradição, ou porque acha bonito, e tipo, não era aquilo que Deus queria, né? Então assim, esse orgulho, essa vergonha, ela tem que ser tirada, eu preciso me aceitar,
né? E eu preciso aceitar a mensagem que eu tenho que pregar. Então, assim, eu tô pregando, sou simples, não tenho escolaridade, não importa se houver entrega. O pregador, se tem entrega, ele lê a Bíblia, ele jejua, ele se coloca, ele pesquisa. E hoje nós temos a internet, que aí é uma baita ferramenta. Quem não tem dinheiro para comprar livro de concordância ou isso, aquilo, vai lá, tem aplicativo na internet. O pessoal tá atrás, entende? Tem fome, pesquisa, estuda. Então, assim, não é uma objeção a pessoa achar que por ela ser pequena, ela não pode pregar. Ela pode, só que ela não pode querer imitar. Sim. Entende? Ela não pode querer imitar. Sobre isso. Que nem para as pessoas que não querem inovar por causa do medo, hoje a internet já está quebrando isso, né? Já. Porque como a gente tem muito conteúdo na internet, YouTube, Facebook, Instagram, enfim, as redes sociais, está sendo divulgado muito conteúdo de formas muito diferentes, né? Então, essa questão da inovação já não é uma coisa totalmente diferente para uma igreja. Por exemplo, se eu vou lá na igreja e prego, sei lá, parecido com o pastor Lucim, uso um exemplo que ele usou, ou até mesmo um recurso que ele usou. Já não é um impacto tão grande na igreja, por quê? Porque eles, querendo ou não, já viram isso. Algumas pessoas, pelo menos, já viram isso, entendeu? Então, a questão da inovação, cada vez menos vai ter um impacto grande, né? Um impacto, vamos dizer assim, negativo, por conta dessa abordagem que a gente tem. O pessoal já está acostumado com a diversidade. Já está acostumando, né? Exatamente. Não dá para ficar com medo, tá? Essa é a real. Né? O medo trava, né? O medo, ele faz a gente ficar preso na opinião e na tradição. E Lutero, se tivesse ficado com medo e preso, ele estaria preso até hoje e a igreja já está no jeito que era. De repente teria surgido outros, né? Claro, mas assim, ele foi o cara ali da reforma que Deus guardou para fazer o que fez. E ele não teve medo, né? Ele inovou. Não teve medo de ser ridicularizado. O teólogo da reforma fala popularmente. E daí? Olha a linha do pensamento do cara, olha como ele era bem resolvido. E daí eu não me envergonho de falar numa linguagem popular para os leigos. Eu não me envergonho. Tipo, não tô nem aí. Então é assim, irmãos, vocês que estão nos ouvindo, você que é pregador da palavra de Deus, diga, e daí? Se Deus deu a mensagem, te disse, o público é esse, eu tenho a obra tal para fazer, vai e faz. E se alguém criticar, dizer, é fraquinho, é simples, não sei o que, falta isso, e daí? Deus, quando chama Lutero, ele não chama o teólogo. Tu entende? Na verdade, veio o teólogo junto, porque ele organizou a doutrina, mas Deus queria o pregador. Sim. Tu entende? A teologia de Lutero era para o momento que ele tinha que fazer lá os materiais e organizar a doutrina. Agora, a hora de falar, meus riquinhos, era o pregador, era aquele homem que tinha tido a experiência com Deus lá da justificação da fé. Era o cara que tinha estudado teologia, feito doutorado em teologia, que achava que Deus era um carrasco. E de repente, quem vem para pregar para eles? Vem Lutero, o homem reformado por Deus, um homem que encontrou a graça. Gente, ele encontrou a graça e ele queria compartilhar essa graça, sabe por quê? Porque ele não queria que as pessoas continuassem vendo Deus do jeito que ele via. Lutero, ele sabia que ele ficou 6 anos vendo Deus como um inimigo da alma dele. Ele disse, eu prefiro ouvir o nome do demônio do que de Cristo. Era o reformador, ele disse que preferia ouvir o nome de um demônio que o nome de Cristo. Esses que dão os bons, né? Aqueles que mais incomodam no início, depois são os que mais ajudam. Os que mais resistem, né? São os que... Paulo foi assim, né? Exatamente, aí tu veja só, o cara era aquele que teve a experiência. Então assim, tô nem aí se vocês vão dizer que a minha teologia, ou que eu comprei o diploma, ou que sei lá o quê. Eu vou pregar e vou compartilhar esse Jesus que eu encontrei. Um Jesus que me ama, independente do que eu possa fazer. Sim. Era isso que importante para quem tá começando a nos ouvir agora, né? Não ouviu outros podcasts. A gente defende a linha que o conteúdo da pregação ela é teocêntrica. Teocêntrica, é o conteúdo de Mas Deus. a abordagem, né, é antropocêntrica, ou seja, é como se fosse vender, né, vender uma garrafa de água.
a água é a essência, a água é Deus, né? Ela não muda, sempre vai ser a mesma. Porém, a embalagem em que está sendo vendida essa água, ela tem que se adaptar ao público, né? Exatamente. Ou seja, a gente defende os princípios da Bíblia, acredita nisso, só que a forma que a gente aborda isso, ela tem que ser mais humana, né? E isso é o que a gente está estudando, enfim. Então, para não parecer tão sintético quando a gente fala, né? E daí o que vão pensar, ou coisa... Para vocês entenderem que a essência é Deus. Agora, a abordagem, aí é isso que a gente discute, né? Porque a igreja no passado lá pregava em latim, ninguém entendia. Entende? Pode pregar sobre Deus, só que as pessoas não vão entender. Não vão entender. Né? Claro que muitos hoje, e a gente às vezes faz também, né? Ninguém é perfeito. Fazemos isso numa escala menor, né? Mas ainda continuamos pregando em latim, né? Falando em alguns aspectos, né? Exatamente. Mas a essência é Deus. A abordagem que a gente entende, ela tem que ser humana, ela tem que ser diferente, ela tem que ser adaptável a cada público, né? Uma coisa que eu queria só complementar, que é um irmão que nos acompanha vendo os vídeos, ele até comentou que é o conteúdo teocêntrico, né? Não necessariamente não quer dizer que eu não possa dar um testemunho pessoal. Quando a gente fala conteúdo teocêntrico, a gente está dizendo que todo o foco é Deus. Eu posso, dentro desse conteúdo, usar exemplos diferentes. Sim. Exemplo da vida de alguém, minha, testemunhos, né? Isso não desconfigura o conteúdo teocêntrico. Mas é como tu disse, né? A ideia é pregar a palavra, mas vamos ver como que essa palavra vai ser pregada. Quando eu dou um testemunho de mim mesmo numa pregação, mostrando o que Deus fez por mim. Tudo aponta para ele, teocêntrico, né? né? Teocêntrico. Agora, a maneira com que eu estou usando é antropocêntrico. Porque daí eu estou falando um caso pessoal meu que muitas pessoas vão se identificar. Ou seja, eu estou falando isso para atingir pessoas, mas as pessoas no mesmo contexto em que eu vivo, né? Isso aí. E sempre tendo em mente que uma pregação, para ela ser inteligente e inspirada, eu preciso ter em mente que eu estou falando sobre Deus aos homens. Eu falo de Deus para as pessoas. O conteúdo é Ele, ou o que Ele faz, ou o que Ele fez na minha vida, mas como eu falo isso? É isso que importa, né? Em termos de técnica. Como eu falo para as pessoas sobre isso? Como que Lutero fez na Reforma? Vamos aprender com eles, né? Sim. O que teve ali que deu certo? Né? Então, olha todo esse trabalho que a gente está tendo para fazer esse levantamento da pregação nessa idade, nessa época, né, do mundo, né? Então, isso é muito importante aí para o pregador observar como era feito, né? E como que a gente pode se inspirar nessa caminhada aí desses grandes homens de Deus que trouxeram tanta inovação e mudança para a história da nossa igreja. Sim, né? Boas inovações, né? Boas inovações, exatamente. Em abordagem, tudo. Então é isso aí, né? Isso aí. Esse foi o podcast de hoje. Espero que a gente tenha te ajudado aí a ter um olhar um pouco diferente sobre o que é inovação na igreja, né? Claro, tem que ter muita cautela, muito cuidado. A gente estudou aqui, não foi algo que fizeram de um dia para a noite, né? E também não simplesmente tiveram uma ideia e foram lá aplicar. Teve muito estudo, teve né? pesquisa. Tinha muita visão das pessoas que estão fazendo, né? Que fizeram, enfim. Mas, enfim, espero que a gente tenha mostrado o lado bom disso, né? E que você consiga aplicar aí nas suas pregações, na sua forma, na sua abordagem, nas suas pregações. Amém.